São muitos assuntos profundos e impactantes que encontramos no Devocional 2024. Estamos indo de Gênesis a Apocalipse, agora no livro do Evangelho de Lucas. Não tem como falarmos sobre cada detalhe do capítulo 4, 5 e 6. Por isso, tiramos aqueles pontos que nos chamaram a atenção. Como eu sei que também na sua meditação você teve pontos que lhe chamaram a atenção. No meu caso, a principal missão do Espírito Santo. Pedro se despiu de sua experiência. E na areia do mundo ou na rocha que é Jesus? Capítulo 4, no versículo 1, quando fala sobre a tentação do Senhor Jesus, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Que interessante. O mesmo Espírito que o possuía foi o mesmo Espírito que o conduziu ao deserto e esteve com ele no deserto. A principal missão do Espírito Santo é nos guiar, conduzindo nossos pensamentos, apontando-os para a palavra, dirigindo nossos atos e atitudes conforme as Escrituras Sagradas ensinam. Jamais o Espírito Santo nos abandona quando passamos pelo deserto. Ele nos ampara, nos fortalece, nos anima e nos sustenta. No capítulo 5, do versículo 1 ao 6, quando acontece a tão conhecida pesca maravilhosa, um detalhe que eu trago para você. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Após a sua mensagem, enquanto estava sentado no barco de Pedro, deu a ele uma direção de fé. Aquele instante, Pedro se despiu da sua experiência como pescador. Você sabe que ele era, dentre todos, um dos mais experientes naquela região. Ele sabia onde pescar, como pescar, a hora de pescar. Então, humanamente falando, ele poderia questionar, ponderar, argumentar e até contra-argumentar o que Jesus dissesse. Mas, como dissemos, ele se despiu de sua experiência de pescador e se vestiu da obediência à palavra de Deus. Essa atitude fez trazer à existência o que, com toda a sua experiência na pescaria até então, não havia trazido em toda a sua vida. Quando nos lançamos na palavra de Deus, milagres acontecem. No capítulo 6, no versículo 31 ao 36, quando a palavra de Deus nos ensina sobre como nós devemos nos portar com respeito aos que nos perseguem, aos que nos ferem, aos nossos inimigos. Jesus diz assim: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa?
Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Que interessante, né? Todos nós queremos que as pessoas nos tratem bem, nos façam bem, nos respeitem. Mas Jesus ensinou que se fizermos pelas pessoas aquilo que queremos que elas façam por nós ou para nós, teremos este retorno. Talvez você diga que tem feito, mas as pessoas não lhe tratam da mesma forma que você tem as tratado. Não importa. Lembre-se, o galardão vem dele. Deus tem visto a sua conduta e é dele que virá a sua honra. Lá no versículo 43 ao 45, quando fala sobre árvores e seus frutos, Jesus disse assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O caráter básico de uma pessoa se revela nas suas atitudes predominantes. A pessoa má, que despreza a Deus, revelará uma natureza má. A boa, que segue a Deus, revelará a bondade que lhe é própria. Jesus usou a analogia de uma árvore frutífera para ilustrar esta questão. As analogias, porém, são limitadas e não podem corresponder à verdade com exatidão em todos os pormenores. Mas, no contexto geral, isso é um fato. Existem árvores, pessoas boas, árvores, pessoas más. E tudo o que fazemos no nosso comportamento e palavras é o que sai de dentro de cada um de nós. E para terminar, no versículo 46 ao 49, quando ele fala sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A nossa vida é uma construção. Podemos construí-la na terra ou na areia deste mundo, ou na rocha que é o Senhor Jesus. Somos nós que decidimos, mas também somos nós que colheremos quando contra nós vierem as tempestades, as adversidades. Então, a estrutura que firmamos vai trazer as nossas
colheitas. Se plantamos a nossa vida neste mundo, então desabaremos. Se plantamos a nossa vida em Jesus, permaneceremos. Se te ajudou o devocional de hoje, faça também ajudar alguém. Envia os seus contatos, envia aí nas suas redes sociais, deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você com mais devocional. Que Deus te abençoe. Você é especial para Deus.